Olá, está começando mais um Conectados com Valéria Novelli. Eu e você completamente conectados. Você aí que está nos assistindo, está cansado? Quer aposentar? A sua aposentadoria não foi liberada ainda? Tudo isso hoje aqui no Conectados com o Dr. Davi, que é especialista em Previdência Social. Mas antes, roda a vinheta. Se a vida é uma festa, você já deve ter ouvido falar em Josi Amaral Eventos. Prazer, eu sou a Josi e trago para você um buffet itinerante, com gastronomia nacional e internacional, totalmente personalizado para o seu evento. Peça-nos um orçamento sem compromisso, aguardo vocês. Em um mundo onde a concorrência é acirrada, a visibilidade é a chave para o sucesso. Apresentamos a solução que você e sua empresa precisam, QG de Ideias, especialista em marketing estratégico digital. Como equipe dedicada e criativa, transformamos ideias em resultados tangíveis. Do branding à presença online, a QG de Ideias é a sua parceira para o sucesso, entregando exatamente o que você precisa, sem enrolação ou complicação. Não perca tempo e invista no seu sucesso com a QG de Ideias. Entre em contato hoje mesmo. Juntos, vamos além. Aquele momento perfeito que só um sorvete pode proporcionar? Na Hoje Sorvetes, são mais de 90 sabores irresistíveis esperando por você. Estamos te esperando em São José do Rio Preto e também em Badiba City. Qualidade, variedade e preços que cabem no seu bolso. Hoje Sorvetes, é gostoso, é barato, é sensacional. Siga-nos nas redes sociais e descubra o sabor que conquistou o Brasil. Descubra o poder de transformar sua vida com a Duzane. A Angelina, de São José do Rio Preto, encontrou na Duzane a liberdade financeira e a realização pessoal. Com peças premium, conforto incomparável e design exclusivo, a Duzane valoriza cada mulher. Seja sua própria chefe, com horários flexíveis e ganhos proporcionais ao seu esforço. Seja uma revendedora Duzane. Entre em contato com a Angelina. E se você pudesse mudar vidas? E se você pudesse realizar um trabalho com propósito e ainda ganhar com isso? Com os óleos essenciais da Terra, você leva bem-estar, saúde, equilíbrio para quem está ao seu redor e ainda conquista uma renda extra. Ser um consultor da Terra é mais do que vender óleos. É espalhar cuidados, é transformar rotinas, é salvar vidas com o poder da natureza, é deixar o caminho mais leve. Seja do Terra. Ganhe, compartilhe, cure, faça a diferença.
Doutor Davi, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Valéria, eu que agradeço o convite, por estar participando do Conectados, é um prazer. Previdência, todo mundo quer saber, né? Exatamente. Todo mundo quer aposentar, todo mundo quer receber lá seu dinheiro. Exatamente. Vamos começar explicando pro pessoal sobre a Previdência. Isso é muito bom porque algumas pessoas confundem o que é previdência, o que é assistência, que às vezes está tudo no mesmo conglomerado, mas são questões distintas, né? Previdência significa uma proteção social, porque em algum momento o trabalhador ele vai precisar de parar de trabalhar, seja porque ele ficou doente, seja porque ele faleceu, obviamente, seja porque ele já tem uma idade avançada, e aí essa proteção que vem da Previdência que constitui então o direito dessas pessoas. Só que o trabalhador, para ter direito à Previdência, ele tem que pagar, ele tem que recolher. Então assim, só tem direito à Previdência, a essa proteção social, quem faz o recolhimento. E quais são essas pessoas? São os trabalhadores que têm o recolhimento obrigatório, que todos que trabalham em regime CLT, com carteira assinada, que já tem um desconto direto ali na fonte. São os empresários, os trabalhadores autônomos, os que prestam serviço para empresas. Então todos esses estão obrigados a contribuir para esse sistema previdenciário. E como que funciona isso? Nós que estamos na ativa, estamos pagando previdência, para que esse fundo, esse dinheiro que é arrecadado, possa pagar o benefício daquelas pessoas que não têm mais condições de se aposentar. Então, esse é o cenário que garante a Previdência. E dentro desse mesmo conglomerado, que a gente chama de Seguridade Social, existe a assistência. A assistência social é direito de todos, desde que cumpra um requisito que é a necessidade. Então, se uma pessoa ela não tem condições de trabalhar, ou ela tem uma idade avançada, ou ela é portadora de uma deficiência e que precise de uma assistência social, ela também tem direito a receber um benefício, que não é de fato uma aposentadoria, mas é um benefício assistencial. Então temos essas duas grandes vertentes dentro da Previdência. Aquela mulher que ficou a vida inteira cuidando dos filhos, cuidando do marido, que não é CLT, que não tem registro, ela pode eventualmente ter direito a um benefício assistencial, ou ela teria que ter recolhido a Previdência. Se ela não recolheu, ela não vai se aposentar. Hoje existem várias maneiras de você poder contribuir com a Previdência. Existem duas contribuições que são bem interessantes, que estão vinculados a um plano chamado Plano Simplificado de Previdência Social. Porque quanto que se paga de Previdência? Funciona assim. Para o trabalhador que é empregado, ele vai pagar de 9% a 11% de Previdência, que é descontado ali direto no holerite dele. E a empresa paga mais 20%. Então, vamos imaginar, se um trabalhador tem um salário ali de R$2.000, está sendo contribuído R$310 de Previdência todo mês, da parte dele, da parte da empresa. Então, o trabalhador que é autônomo, ele paga 20%. Então, se ele tem uma renda de R$2.000, ele vai pagar R$400 por mês para a Previdência. doutor, mas não é muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas se a gente for pensar o que a gente paga mensal é muito, mas considerando que vai receber, às vezes não é tanto. E eu vou fazer essa conta para você. Mas voltando na questão da dona de casa, existem dois planos que são interessantes, que é o plano simplificado da Previdência Social, onde ela vai pagar 11% sobre um salário mínimo, tá? Então isso vai dar mais ou menos R$170 hoje, e ela vai ter direito a todos os benefícios da Previdência. Então ela vai ter direito a um auxílio-doença, se ela vier a faltar, vai deixar direito de pensão para os dependentes, né, marido ou filhos, vai ter direito à aposentadoria por invalidez, readação profissional, salário maternidade e aposentadoria por idade aos 65. Desculpa, a mulher aos 62, o homem aos 65. Desde que tenha pago a mulher 15 anos. Então, é uma maneira de contribuir com um valor menor, mas você ter essa proteção ao longo do tempo. Porque eventos imprevisíveis acontecem, infelizmente. Então, por exemplo, veio a Covid,
e levou tantas pessoas, né, queridas de uma hora para outra. E, infelizmente, muitos trabalhadores que estavam na informalidade não recolhiam sequer sobre esse salário mínimo. E as famílias ficaram desamparadas. A gente nunca imagina que o evento imprevisível vai acontecer conosco. Então, quando acessa esse sistema simplificado de contribuição, você garante pelo menos um benefício de um salário mínimo. E quando a gente fala em 11%, você imagina o seguinte, e aí te fala, nossa, é muito dinheiro, ou 20% ou 11%. Se você pensar que quando você recebe o valor de um salário mínimo, por exemplo, você está recebendo 100%, então assim, para cada 10 meses que você pagou, em um mês você já recebeu de volta esse investimento. Tudo bem, mas aí quantos anos eu não tenho que esperar? Ué, é só a gente fazer as contas. Se a gente tem 180 contribuições, nós vamos ter mais ou menos de retorno para isso, menos de 2 anos. Então é fundamental. E tem um outro plano. Se for uma família de baixa renda, né, onde a soma dos salários não atinja 2 salários mínimos per capita, a dona de casa em especial, ela pode ir até o CRAS, ela faz lá um cadastro e ela paga só 5% de INSS. E vai ter direito aos mesmos benefícios. Então, é uma boa oportunidade, muitas pessoas não sabem que existe essa oportunidade. E a grande dica é, financeiramente, vale a pena. Em especial se for uma família de baixa renda, porque ela vai pagar 5%. Então, quando ela receber uma parcela de benefício, é como se ela estivesse recebendo 20 pagamentos que ela fez. Então, o retorno, considerando investimento a longo prazo e retorno, vale muito a pena. Se a gente for pensar na Previdência como investimento. Agora, existe a proteção que eu tinha dito antes. Imagina se essa pessoa pagou lá 1 ano, ficou inválida. 1 ano de contribuição, ela vai receber de aposentadoria por validez pelo resto da vida. Se ela vier a faltar, os filhos vão receber pensão, tá? Ou marido e vice-versa. Então, ela é uma proteção ampla, a Previdência, e aí vem a origem de novo que a gente falou no começo, que é a proteção. Então, para você estar inserido nesse ambiente de proteção social, que é a sua proteção e da sua família, você tem que estar inserido no sistema contributivo. Então, para quem está na informalidade, a dica é regulariza. Muitas pessoas são trabalhadores autônomos que podem abrir a MEI, microempreendedor individual, que também vai pagar só 5% de previdência. Esses Uber, motorista de aplicativo, Sim. quanto que eles pagariam? Aí, Pra quem não tem a MEI. Isso. Se ele não tem a MEI, ele pode optar em pagar esses 11%, tá? E quando você fala pagar em 11%, Vai fazer uma guia e vai pagar 11% é aqueles todo mês. carnezinhos igual antigamente laranja. Isso. Já estamos em 2025, não precisa mais ir comprar o carnezinho. Você Não. entra no aplicativo do Mas banco, parece- tem débito automático, tem tudo. Mas Doutor. é essa maneira, é o carnezinho laranja. Mas parece que aquele carnezinho não era tão caro assim. Mas é caro. É caro. É caro, sim. Então vamos lá, Uber vai pagar... tá? Veja bem, existem 2 situações. Tem aquele trabalhador que é Uber, que ele faz o Uber na hora vaga. E ele tem um registro, certo? Sim. Então, ele poderia pagar, acrescentar esse valor na Previdência. Então ele tem lá um salário de R$2.000, ele ganha mais 1.000 como Uber. Desses 1.000, como ele já tem essa renda de 2.000, ele vai pagar 20% sobre esses R$1.000 que ele ganha a mais. Agora, se ele não tem renda nenhuma e está trabalhando se ele não tem uma segunda renda, a única renda que ele tem, A renda principal é o Uber. é trabalhando como Uber, o que ele pode fazer? Para ele ter direito a um benefício com um valor melhor, ele pode recolher além do salário mínimo. Só que essa contribuição é mais cara, porque tudo que é acima do salário mínimo é 20%. Ou ele pode, no mínimo, pagar 11% e ter todas as mesmas coberturas, garantindo a ele o direito de pelo menos um salário mínimo. Então nós temos 2 situações. Primeiro, aquela pessoa que tem condições de recolher um valor, eu ganho fazendo Uber 5.000 por mês. Eu quero pagar a Previdência sobre 2. Ok, ele pode fazer isso. Eu não tenho nada. Eu ganho 5.000, eu não tenho nada, não quero, não tenho condições. Então o ideal é que ele pague no mínimo 11%.
No mínimo 11%, para ele poder estar no sistema contributivo. Porque muitas vezes a pessoa fala, um salário mínimo para mim não dá nada. Mas entre um salário mínimo e nada é uma diferença muito grande. A gente que atua no direito previdenciário, a gente fica muito frustrado quando alguns clientes não têm o direito por alguma razão. E você vê que aquele salário mínimo poderia mudar a vida da pessoa, entende? Garantir um pouquinho a mais de dignidade. E, infelizmente isso não acontece justamente porque não está nesse sistema contributivo. E quando é MEI? 5%. Aí tem uma guia específica da MEI que tem que entrar lá no sistema e gerar. É algo bem intuitivo. E aí tranquilo. também é um salário mínimo? Salário mínimo. Salário mínimo. A pessoa que recebe um benefício, por exemplo, de pensão SPPrev, certo. Desconta lá a Previdência. A Previdência. Isso aí serve para ela se aposentar? Não. Ai, Veja, olha só. Existe. Desconta essa fortuna e não serve. Exato. E olha só o quanto é complicado essa situação. Porque assim, ó, a SPPrev ou a Rio Preto Prev que nós temos aqui são regimes próprios de previdência social. Isso. Então, assim, quem é servidor público estadual está na SPPrev, servidor público municipal está na Rio Preto Prev, e quem não está vinculado em nenhum dos dois ou qualquer outro regime próprio é obrigatoriamente regime geral. Então, veja bem, você até pode receber, veja só, pensão dos dois regimes. Você poderia receber pensão dos dois regimes se seu marido ou a esposa ela tivesse vinculado aos dois regimes. Você imagina, por exemplo, um professor, ele dá aula no estado, dá aula num colégio particular. Então ele está contribuindo nos dois regimes, você pode ter direito às duas pensões. Depois de 2019, o valor dessas pensões vão diminuir um pouco, mas ainda assim você tem direito. Agora, veja só, no regime próprio de previdência, existe uma lei que é do regime próprio que não existe no regime geral, aonde os aposentados também têm que contribuir para a manutenção do fundo. Lembra que os pensionistas também. Aposentado e pensionista. Lembra que eu falei que quem está na ativa está pagando para quem já está na inatividade? Nos regimes próprios, tem essa obrigação de pagar. Quem está inativo, pagar também um percentual, enfim, que vai até 12%, se eu não me engano, depende do regime, para poder custear o próprio regime. Então, e veja só, a pensão por morte, ela é um benefício de direito do trabalhador que faleceu, né? Porque quem está recebendo é um mero beneficiário. Para você receber, você tem que comprovar a condição de dependente daquela pessoa. Ser um filho menor, ser um filho maior inválido, ser um companheiro ou companheira. E ainda assim, mesmo ele tendo pago, você depois recebendo o benefício no regime próprio, pagando, e não serve de nada. Outra coisa que também gera indignação são os trabalhadores que se aposentam no INSS e continuam trabalhando, em especial os trabalhos registrados. Por quê? Porque também continua sendo descontada a Previdência. E aquilo serve, sabe para quê? Para nada. Para o próprio trabalhador. Quer dizer, serve para custear tudo. Mas para ele não muda absolutamente nada, porque ele aposentou, é aquela média, e ali ele vai receber mesmo tendo desconto todos os meses. Ou seja, o pensionista tá lascado, porque desconta aquela fortuna. Desconta quem tá no regime próprio. Quem tá na Previdência hoje tem um outro prejuízo. Não serve para nada, não serve para contar de tempo de serviço, nada. Até 2019, quem recebia pensão por morte, ela recebia 100% a média de quem estava nativo. Então, eu vou pegar no caso aqui o marido que faleceu e deixou a esposa. Se ele tivesse aposentado com 2.000, até novembro de 2019, antes da reforma, a esposa ia receber 2.000. Agora não. Agora, se ele tiver aposentado com 2.000, a esposa vai receber 60% dos 2.000. Ou seja, vai cair para o salário mínimo. Se ele não fosse aposentado até 2019, quanto que ia ser o valor da pensão? Ia ser o valor, vamos imaginar, o marido está lá, faleceu no acidente. Qual que seria o valor da pensão? 100% da média de uma aposentadoria por invalidez. Depois da reforma, não. Agora vai pegar a média, vai multiplicar pelo tempo de contribuição que esse trabalhador tinha, que pode reduzir essa média até 60%, e quando conceder a pensão, desconta mais 40%. Ou seja, em alguns casos, a pensão ela vai ser 60% de 60%. Então o valor caiu absurdamente nos casos da pensão por morte depois da reforma da Previdência.
Então, infelizmente, hoje é a regra, né? Entenderam que tem que ser assim. E isso causa muito prejuízo, né? Porque as famílias continuam tendo muita despesa, né? Então, aí que vem a questão. É um baque no orçamento nossa, isso. Total. A gente vê famílias sendo assim desestruturadas por conta disso. Quando a pessoa ela já recebe um benefício, por exemplo, a gente tá falando da SPPrev porque nós estamos no estado de São Paulo. SPPrev. E aí ela vai se aposentar. Ela pode receber a aposentadoria dela e continuar recebendo o benefício da SPPrev. Perfeitamente. Até antes da reforma, ela receberia os dois de maneira integral. Se ganha 3 mil lá na SPPrev e ganha 3 mil no INSS, seja uma pensão e aqui a aposentadoria, ela recebia 3 mil nos dois. Agora não. Agora, se você tem mais do que um benefício, você opta pelo benefício que é financeiramente mais vantajoso, e o segundo benefício, você vai tendo um desconto. Uma tabelinha que vai subindo até 2 salários mínimos de desconto um tanto, vai aumentando um pouquinho esse desconto. Então, você continua tendo direito aos dois, porém, o valor também tem uma redução. Ou seja, nada a favor do povo, tudo a favor do regime. Existem algumas pequenas conquistas, né? Igual eu falei assim, essa contribuição de 5%, de 11%, que facilita o acesso, que na verdade isso ajuda até você não ter a questão da assistência social, né? Então, paga-se um pouco para ter direito à aposentadoria que está na Previdência e não precisar ficar concedendo LOAS, né? Que é o amparo assistencial. Então, mas toda reforma, claro que existem situações, a população está vivendo cada vez mais, os trabalhos hoje estão cada vez mais tecnológicos, você não usa tanto, muitos trabalhos não se usa tanto o uso da força quanto se usava antigamente, né? Então hoje você vê pessoas operando tratores de dentro de uma sala, né? Antigamente você tinha pessoa que operava uma caldeira, ele ficava ali jogando bagaço de cana dentro da caldeira. Agora não, agora ele faz isso numa salinha para ar-condicionado. Então evoluiu a qualidade do trabalhador. Então tudo bem você ter que trabalhar um pouco a mais ou reduzir um pouco o benefício para equilibrar essa diminuição do esforço e tudo mais. Só que algumas regras acabam sendo muito duras para quem já estava, né, contribuindo, né? Então, e agora tem várias regras para ter acesso à aposentadoria e também o amparo assistencial. Qual que é a idade mínima para aposentar? Homem 65, mulher 62 na aposentadoria por idade. Só que tem um detalhe, ambos precisam ter pelo menos 15 anos de contribuição. E para o homem que começou a trabalhar depois de 2019, ele tem que ter no mínimo 20. Então a regra final é o homem 65 e 20 de contribuição, a mulher 62 e 15 de contribuição. Tá, isso por idade. E por tempo de serviço? Por tempo de serviço, vem um outro detalhe junto com a reforma de 2019. Até 2019, o homem com 35 anos de contribuição e a mulher com 30 podia aposentar independente da idade. Quanto mais jovem fosse o trabalhador, o homem com sei lá, 50 anos, a mulher com 48, existe uma redução chamada fator previdenciário. Essa redução, quanto mais jovem, menor o valor do benefício. Porque você vai receber por mais tempo. Então eu falo, olha, se você aposentar muito jovem e receber integral, nós vamos quebrar a previdência. Então se você quiser aposentar mais jovem, você pode, só que o valor do seu benefício vai ser menor. Ok. Com a reforma da Previdência, você já não tem acesso a esses benefícios. Porque a reforma da Previdência, o que ela faz assim, em última análise? Ela acaba com a aposentadoria por tempo. Mas quem já estava inscrito até 2019 tem uma série de regras de transição, que são os conhecidos famosos pedágios, né? O pedágio na Previdência ele está relacionado ao tempo de contribuição e não ao pagamento propriamente dito. Então o que acontece? A Previdência vai fazer o seguinte cálculo: quanto tempo esse trabalhador, essa trabalhadora tinha até a data da reforma? A mulher tinha 28 anos, então tá bom. Então ela tem que pagar, além dos dois que faltavam para os 30, mais um. A mulher tinha 25 anos, então tá. Então ela precisa faltavam 5. Então ela tem que pagar um pedágio de 100%. Ela tem que ter os 30 mais os 5 que faltavam. Então ela já precisa de ter 35 anos, além de uma idade mínima de 57. Então são várias regras que... Ô doutor, quando é que nós vamos começar a ter vantagem nessa Previdência? Que até agora... Não, a forma de cálculo hoje eu entendo que ela traz de fato assim uma desvantagem, em especial para aquelas pessoas que começaram a contribuir muito cedo e que contribuem acima do salário mínimo.
Porque assim, nenhum benefício da Previdência é pago abaixo do mínimo. Só que quando você vai adquirir um benefício, hoje uma aposentadoria integral, ainda que por idade, o homem precisa de ter 40 anos de contribuição e a mulher 35, para receber 100% da sua média. Então, é um período muito longo contribuindo e que se você não tem isso, você começa a ter reduções no valor do seu benefício. Então, por mais que você pague, hoje a gente tem muito médico, muito trabalhador de banco que sempre contribuiu sobre o teto, né, que são bons salários e que pagam muito alto. O INSS tem um limite de contribuição, que hoje é 8 mil e alguma coisa. Só que quando vai aposentar não consegue chegar nesse valor. Por quê? Porque tem muitas reduções. Então essas reduções que acabam meio que prejudicando o equilíbrio do sistema, né? Doutor, nós vamos conferir umas dicas de parceiros aqui do programa e na volta nós continuamos nosso assunto. Legal. Bem-vindos, pessoal! Hoje é dia de sorvete com o programa da Valéria e eu quero falar com vocês hoje do Top Sundae e dos cones trufados que a gente tem aqui na Hoje Sorvetes. Vou dividir vocês em dois times, quem é do cone e quem é do sundae. Vejam só, a gente tem esse sundae aqui de chocolate que é uma maravilha, gostoso, com a calda, tem morango, tem doce de leite, mas eu particularmente gosto mais do cone. Por quê? Eu não resisto, vocês sabem disso, né? A gente tem um cone que é uma delícia, olha só, e pra vocês verem que isso é perfeito, eu não resisto, Valéria, e vou fazer vontade em vocês, porque ó, é muito bom, eu não dou conta, não consigo nem continuar gravando. Venham provar, isso aqui é uma delícia, o cone R$ 7,99 e o sundae R$ 5,99. Vocês vão adorar. Vem pra Hoje Sorvetes que é sucesso. Olá, mamães! Eu sou Patrícia Amarante, aromaterapeuta, e o nosso momento essencial de hoje vai ajudar vocês com o seu pequeno. Se você tem um pequeno em casa, ou maior, não importa, que está com dificuldade de focar, de socializar, de se concentrar, esse mix de óleos do Kit Kit chamado Thinker é excelente para foco, concentração, socialização. Ajuda muito a criança nas tarefas da escola, no dia a dia, a ficar mais centrado. Se você ainda não conhece, me chama que eu vou te ajudar. Os óleos essenciais chegaram na minha vida e na minha família e conseguiram deixar tudo muito mais tranquilo. Então vem comigo que eu vou te ajudar nesse caminho. Eu sou Patrícia Amarante e estou aqui para te ajudar com a aromaterapia. Oi, meninos, tudo bem aí? Então, vamos continuar falando sobre mais 2 vitaminas essenciais para você ter o teu organismo funcionando direitinho. Você sabia que a vitamina D é uma das mais importantes para você não ter problemas de diabetes, de problema de osso, mas muito mais ainda, ela regula o seu emocional, ela regula a tua parte de risco de ter um tumor, ela evita metástase, ela ajuda todas as outras células do corpo a trabalhar bem. E olha que interessante, essa vitamina é gratuita, é só você tomar sol, que você vai ter ela numa dose legal para você se proteger. Quando você faz um exame de sangue e essa vitamina está em níveis baixos, aí não tem acordo, você tem que suplementar. E o ideal para a gente ter toda essa proteção seriam mais ou menos níveis entre 40 e 60. Então não precisa deixar absurdo, mas também não é legal só os níveis comuns.
Outro que é maravilhoso, que é um mineral que é muito importante para a defesa e para os hormônios sexuais e para 200 mil coisas funcionarem certo no corpo, é o zinco. E o zinco, ele é tão importante que às vezes a pessoa tem tireoide, tem diabetes, tem problema de várias coisas de hormônio ruim, porque não tem esse zinco na dose boa. Então, se você medir pelo sangue, os níveis ótimos é em torno de 100. Só que não é tão fácil, igual a vitamina D, de você ter na alimentação. Porque o zinco está na ostra, que é muito difícil a gente ficar comendo aqui, porque não é praia. E tem bastante zinco na sementinha da chia e da linhaça. Então, use no seu dia a dia alimentos com essas sementes, que vai ser muito legal para você ter proteção. E essa é a nossa ideia de hoje, da doutora Tânia Almedo, endócrina e nutróloga. Nos vemos na próxima! Oi, Valéria, tudo bem? Deixa eu te falar com quem eu estou aqui hoje e quero apresentar para todas as suas seguidoras, com nada mais, nada menos que Patrícia Zani, a fundadora da Duzani. Olá, pessoal! É muito gratificante para mim estar aqui hoje com você, Angelina, conhecendo aqui o espaço dela, batendo um papinho com as nossas consultoras, ouvindo depoimentos que realmente nos emociona, que faz a gente perceber que a gente está no caminho certo e que precisamos continuar, que é esse caminho, né, Angelina, de levar autoestima, de empoderar mulheres, de fazer as mulheres se tornarem independentes, podendo ter uma renda extra ou até mesmo a sua renda principal, né? Vendendo Duzani. Hoje a Duzani é uma marca de lingerie que já está há quase 30 anos no mercado. A gente trabalha com linha de beachwear, lingerie, a linha fitness, também alguns cosméticos, que é a Fiorani. Então, se você aí que está vendo esse vídeo nosso hoje ainda não é uma consultora Duzani, não perca tempo. Venha para cá também, né, Angelina, fazer parte desse time, vendendo Duzani, conquistando a sua independência financeira, se tornando a mulher empoderada e juntando-se a nós aqui nessa comunidade que hoje é Duzani, tá? Faça parte do nosso time. Convido a cada um de vocês, tá? Visitando, a Angelina vai passar o endereço, visitando a nossa distribuidora Duzani Rio Preto. Venham pra cá, pega lá o link da bio, tá? E vem pro nosso endereço. Estamos agora num novo endereço, perto do Rio Preto Shopping, na rua Antônio dos Santos Galante, 300. Vem pra cá, vem ser uma mulher empoderada com a Duzani. Oi, Valéria! E como a gente não podia faltar, estamos na Arc Design. Viemos pela empresa Build, que nos contratou para montar uma mesa maravilhosa. E eu trouxe aqui para vocês hoje uma dica do programa Valéria Novelli Conectados, junto com a José Amaral Eventos. Eu vou mostrar para vocês um coquetel de camarão servido de formas diferentes, na mesma mesa. E olha só que bacana! Aqui a gente tem o molho pesto à base de tomate seco, cream cheese e o camarão no alho e óleo. Aqui nós temos uma borrata no molho vermelho com camarão no alho e óleo. Gente, é tanta diversidade que dá para se fazer com camarão, com molho vermelho pesto, que não dá nem para contar. E eu te garanto, fica uma delícia. É difícil agora escolher. José Amaral Eventos, Valéria Novelli, programa Conectados e Arc Design com a Build.
Doutor, então temos aposentadoria por idade, Sim. por tempo de serviço, né? O tempo que contribuiu. E quais são, porque a gente fala muito de aposentadoria por invalidez, Isso. que você tem direito, ou alguma doença, quem mais tem direito à aposentadoria? Isso. Existem essas duas que você falou, que é a aposentadoria por idade e ainda a aposentadoria por tempo. Existe também a aposentadoria por idade do trabalhador rural, que é um pouco diferenciada da aposentadoria do trabalhador urbano. Existe uma aposentadoria chamada aposentadoria especial, que são para trabalhadores que trabalham exposto a agentes nocivos, seja um ruído muito elevado, trepidação, uma enfermeira que trabalha exposta a agentes biológicos, né? Então, assim, a Covid mostrou que infelizmente a maioria das pessoas que faleceram foram enfermeiros, foram trabalhadores da saúde. Por quê? Porque eles estavam expostos ao risco biológico, por mais que usasse equipamento de proteção. Então, um frentista que está abastecendo ali a gasolina, então se você parar no posto de combustível e vir lá no cantinho, vai ter uma plaquinha falando assim, ó, gasolina contém benzeno que causa câncer. Então você imagina um trabalhador que está todo dia abastecendo ali e recebendo aquele vapor da gasolina, ele tá se contaminando. Então a gente tem histórico de frentista que acaba viciando em algum produto químico, né, e desenvolve mesmo câncer por conta do benzeno. Então essas pessoas, elas trabalham menos, elas trabalham em regra 25 anos, agora com a reforma tem questão de idade mínima, tem questão de pontuação, mudou um pouquinho. Então existem essas aposentadorias. E existem os benefícios de eventos imprevisíveis, né? Tem um deles é o salário maternidade, que não é tão imprevisível assim, pode ser ou não, e os benefícios por incapacidade. E aí a gente fala da aposentadoria por invalidez, do auxílio doença, do auxílio acidente, da reabilitação profissional. É um leque muito grande de proteção, a Previdência tem um leque muito grande de proteção social. Mas assim, acho que vindo direto na sua pergunta, a aposentadoria por invalidez, quem tem direito? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe quais doenças dá direito à aposentadoria por invalidez? Câncer, dependendo dá. Você falou exatamente. Dependendo, porque o que dá direito à aposentadoria por invalidez não é a doença, é a incapacidade. Existe uma diferença e muitas pessoas confundem a doença, a incapacidade e a deficiência, tá? Então veja só, como que você apura se a pessoa está incapaz para o trabalho? Os médicos peritos, seja do próprio INSS, seja do Poder Judiciário, numa ação judicial, ou mesmo o médico que faz o acompanhamento, a medicina de trabalho como um todo, o que ele vai avaliar? Qual atividade essa pessoa desenvolve, tá? E se aquela incapacidade permite ou não que ele continue desenvolvendo. Porque existem doenças que elas incapacitam de maneira total. Você não pode desenvolver nenhuma atividade. Sim. E existem doenças que você pode exercer a atividade de maneira parcial. Então, por exemplo, eu sou advogado, vamos imaginar que eu estou dirigindo um carro, sofri um acidente, perdi um pé, tá? Adquiri ali uma deficiência, fiquei parcialmente inválido, mas para minha atividade de advogado, em que pese possa dificultar um pouquinho mais, andar, subir uma escada, que não é necessário para a advocacia, eu vou continuar trabalhando normal. Diferente se eu tivesse perdido uma mão, que eu uso para digitar, entende? Ou a visão, ou a fala. Então assim, a incapacidade... Agora, se eu fosse, por exemplo, um coletor, que eu preciso de caminhar o dia todo, correr o dia todo, né? Um jogador de futebol, né? Para exemplificar mais ainda. Se eu perco o pé, eu estou inválido para aquela profissão. Então assim, o que tem que se ver? Se a incapacidade que você tem, seja ela por acidente, seja por doença, independente da maneira que você adquire, vai depender muito do grau dessa doença. Muito do grau dessa doença. Essa doença incapacita, ainda vamos ter 4 resultados, basicamente. Ela pode ser uma incapacidade total e permanente, ou seja, não vai recuperar a capacidade, porque ela é permanente e ela é para tudo. Então tem que aposentar por validez. Ela é total, mas ela é temporária. Então eu sofri uma queda, quebrei a perna, estou com gesso, mas daqui 90 dias eu estou bom. Então eu não posso fazer nada, mas por um tempo determinado. E ela pode ser permanente,
e parcial, que foi esse exemplo que eu dei de um advogado que eventualmente perdeu um pé. Então, pode-se ter direito a algum benefício chamado, tem um benefício chamado auxílio acidente, que compensa um pouco essa perda se você precisa de mudar de atividade. Então, isso tudo influencia no direito ao benefício. Por isso que não existe uma doença em si que garante só pelo fato de se ter a doença. Existem doenças que são estigmatizantes, né? Câncer, HIV, Mas a pessoa, você falando, a pessoa que tem HIV, que tem pessoas que é portadora do vírus do HIV, mas que, se você olha, tem uma vida normal, trabalha normal. Perfeito. Ele vai fazer a perícia, ele vai levar um exame que chama carga viral. Ah, hoje em dia tem isso, porque antes não tinha? Tinha, mas como a doença ainda não era tão conhecida, não tinha tanto tratamento, aposentava. Tanto que existe. Agora hoje tem que ter a carga viral. Existiram muitos casos de pessoas que estavam aposentadas por invalidez que pediram alta porque conseguiram. A carga viral não aponta chance nem de contaminação e nem de você. Isso. Então ela vai trabalhar ainda que doente. Entende? Claro que existe uma questão, poxa, estigmatizante, você pode não querer, às vezes a empresa não vai te contratar, enfim, mas você não está inválido mais. Então, no caso do HIV, precisa dessa... Geralmente desse exame. Claro que pode ter vários outros fatores. E isso, não só HIV. Isso nós temos várias outras. A gente tem pessoas que têm espondilite anquilosante, tem artrite, artrose, tem várias doenças que... Mas a depender do estágio da doença naquele momento e da atividade que a pessoa faz, não dá o direito à aposentadoria por invalidez. E esse mesmo critério a gente usa na questão da deficiência, que não é uma doença. Deficiência já é um critério um pouco diferente. E está tendo muitas alterações agora, Valéria, o governo reconhecendo algumas dessas doenças como deficiência, né? Então aconteceu, né, as pessoas com espectro autista, visão monocular, e agora, essa semana passada, as pessoas com fibromialgia foram reconhecidas uma condição de pessoas com deficiência. A deficiência, para fins de previdência, ela tem duas vantagens, digamos assim, né? Que é, a pessoa com deficiência, ela vai trabalhar um período menor, porque ela está tendo um sobreesforço para trabalhar. Então ela vai trabalhar por menos tempo. E quando a família não tem condições e a pessoa com deficiência precisa de ter renda, ela tem direito ao benefício de amparo assistencial a pessoa com deficiente. Que não importa a idade. Não importa a idade. Tendo deficiência. São dois quesitos, deficiência e miserabilidade. Então assim, às vezes a mãe que cuida de um filho que é autista, ele pode ter direito ao benefício de amparo assistencial a pessoa com deficiência, tá? Agora, todo autista tem direito? Não. Toda pessoa com fibromialgia tem direito? Não. Por quê? Quando o governo tipifica na lei, olha, essa pessoa, essa doença, os portadores dessa doença são considerados pessoas com deficiência, ela adquire diversos direitos, tá? Então, dentre eles, você pode ter cota para concurso, você pode ter cota para ser contratado em empresa. Empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a começar a contratar pessoas com deficiência. Então, você pode ter cota para isso, você pode ter isenção de carro, para comprar carro, você pode ter preferências, enfim, tem uma série de direitos que é inerente à pessoa com deficiência. Para fins previdenciários, tem alguns detalhes que são um pouco diferentes. Por quê? A deficiência, nesse caso, é necessário a gente comprovar que essa pessoa ela tem que ultrapassar barreiras diferente da que outra pessoa sem deficiência teria para aquela mesma condição. Então vamos imaginar, nós dois trabalhamos e temos aqui, eventual, uma pessoa com nanismo. A gente tem que subir uma escada, essa pessoa tem uma dificuldade maior de subir escada. A gente tem que pegar coisas, sei lá, num armário, e essa pessoa tem que subir uma outra escada e pegar no armário. A gente consegue carregar um volume de peso, que essa pessoa, para carregar o mesmo volume de peso, ela tem que fazer um esforço maior. Então, tem que se comparar com uma pessoa comum, vamos dizer assim, né? No sentido não de que não seja, mas no sentido de que o comum do trabalho, né? O sobre-esforço comum e a pessoa com deficiência para aquele trabalho. Então, é aí. Então, qual pessoa com deficiência? Qualquer pessoa com deficiência pode ter direito a um amparo assistencial, desde que fique registrado que ela não tem condições de cuidar de si mesmo, ou o trabalhador que tem uma deficiência,
a fibromialgia, por exemplo, que entrou agora na legislação, desde que ele tenha barreiras maiores do que outras pessoas que desempenham a mesma atividade. Doutor, é muitos detalhes. Muitos, a gente pode É ficar... muito amplo. Até amanhã. E aí eu tô assim, o senhor tá falando, na minha cabeça tá assim, a pessoa que quer se aposentar, ela necessita de um advogado. É muito importante o Pra advogado fazer todo esse especialista. estudo, pra fazer tudo, estudar todas as possibilidades e tudo. É por isso que tem tanta gente com processos aí. Exatamente. Que nem eu conheço muita gente. Eu tenho um caso de uma amiga nossa, querida, que faz o nosso bolo aqui do programa. Ela começou a trabalhar, acho que no HB, com 17, 18 anos. Ela tem 50 anos, quer dizer, ela já deu o tempo dela, mas ela não consegue essa aposentadoria. Não consegue, porque até 2019 ela não tinha 30 anos de contribuição. Vamos imaginar que ela contribuiu, ela manteve dos 17, manteve uma sequência direitinha. Porque assim, se você trabalha numa empresa, você sai, você fica 6 meses para entrar em outra, e esses 6 meses não vai ser contado para sua aposentadoria, só vai contar os dias efetivamente trabalhados. Vamos imaginar que ela teve todo esse período. Em 2019 não dava 30 anos. Aí ela entra nas regras de transição. Porque não dava a idade. Exatamente. E aí entra na justiça. Não, algumas opções não tem nem como entrar na justiça. Você vai entrar na justiça quando o INSS, geralmente ele erra. Quais são os erros comuns do INSS? Não considerar algum tempo, em especial os trabalhadores rurais e os trabalhadores em atividade especial. O INSS não considera isso, se entra na justiça para comprovar. Alguns períodos que esteja em dúvida, vamos supor, tem anotação na carteira, mas não aparece no sistema, né? Acontece muito com o empregado doméstico, às vezes tem a carteira anotada, mas o patrão não recolheu, então você tem que fazer ali. E muitos erros também com relação ao cálculo do valor do benefício, porque o salário não foi considerado corretamente e tudo mais. Aí você entra com a ação judicial. E, infelizmente, como é uma chuva de legislação... Nossa, demora demais. Demora demais e erros, infelizmente, acontece. E aí você tem que ingressar com uma ação judicial para poder corrigir. E alguns casos demoram. Então a gente tem casos aí que a pessoa está aposentando corretamente agora depois de 12 anos de uma ação judicial. Então, a Previdência, ela da mesma maneira que ela protege, quando ela oferece o serviço, né? Não estou falando por conta do servidor que está lá fazendo, mas por conta do sistema que está, ela falha na prestação de serviço. Isso gera muita ação judicial, sobrecarrega o judiciário, e isso gera um custo imenso para o Estado, né? Porque às vezes uma questão que poderia estar resolvida de maneira simples leva a pessoa que está ali na Previdência a ter que procurar um advogado, ou seja, ela vai ter que ter uma despesa extraordinária que ela não precisaria. Movimento judiciário, existe um custo para o judiciário se movimentar para resolver um problema que é um direito que já era dela. Será que é por isso que tem uma boa parte aí que está optando pela previdência privada? Exatamente. Sabe por quê? Hoje no Brasil, muitas pessoas têm o sonho de se aposentar. Mas eu duvido que tem uma pessoa que tem o sonho de ir até o INSS e querer aposentadoria. Por isso que muitos contratam os advogados previdenciários desde o início. E, na verdade, hoje em dia se contrata o advogado previdenciário desde muito antes de se aposentar, justamente para fazer esse planejamento. Planejamento previdenciário. Para a gente falar o quê? Um pouquinho daquilo que nós falamos no início. Se eu pagar tanto para o INSS, quanto que eu vou receber lá na frente, por mês? Qual que é a expectativa de vida? E se eu pagar menos, dá quanto? Então você começa a saber se vale a pena pagar ou não. E o que sobra disso, você pode investir, nem vou falar numa previdência privada, mas você pode investir em qualquer outra coisa, né? Então, vale a pena colocar dinheiro na previdência? Aí você faz um planejamento. Para daqui 10, daqui 15, daqui 30 anos, para saber quanto que vai. Uma última pergunta. Sim. A pessoa que paga a previdência privada com a pessoa que vai se aposentar, não interfere na privada, né? Não é absolutamente nada. Tá. A previdência privada é um investimento. Tá. Não tem absolutamente nada a ver com previdência social. Eu nem sei, acredito, pelo pouco que eu vi, que a previdência privada nem é o melhor investimento a se fazer mensalmente. Mas não se conecta de maneira alguma, né? Entendi. E a gente já vê, só para contar algumas histórias que acaba sendo até engraçado. Então eu já tive caso de pessoas me apresentar carnezinho do Prever, né? Imaginando que aquilo contaria de alguma maneira para a Previdência. E já tive o inverso. A minha mãe, a minha própria mãe, ela tinha aqueles carnezinhos bem antiguinhos de Previdência, e para ela aposentar precisava de contar aquele tempo.
E eu falei, mãe, mas isso aqui serve para INSS. Ela falou, imagina, isso aí teu pai pagava para mim, para eu poder usar a saúde. Alterou muito de 89 tudo. E ela não, eu falei, mãe, mas eu tô te falando. Ou seja, ela sempre acreditou que aquilo não servia de nada, ainda bem que não jogou fora. E aquilo que ela imaginou que não serviria, era uma coisa que somou lá pro tempo que ela precisava para aposentar. Então, essas histórias acontecem e falta, assim, muitas vezes, até do governo, né? Ter uma educação previdenciária, né? Orientar as pessoas como fazer, qual que é o direito. Você viu o tanto de leque que a gente viu aqui? Nossa, é muita coisa. Muitos trabalhadores têm direito e não sabem que tem. Doutor, muito obrigado. A gente precisa, acho que, sei lá, de uns 20 programas para poder falar tudo e acho que ainda não dá tempo. Com certeza, estou à disposição. Obrigado pelo convite, obrigado pela recepção. Espero ter ajudado aí todos os espectadores do Conectados. Esse foi mais um Conectados com o doutor aqui, tirando dúvidas e fazendo todas as explicações possíveis, né? Conforme o tempo, sobre a Previdência Social. E você que não me segue no meu canal no YouTube, vai lá, deixa seu like, faça a sua inscrição, Valéria Novelli Oficial. Eu vou ficando por aqui e até o próximo programa.